Então, você tem um ano para se organizar, para criar esse caixa parado. Vou te explicar sobre diversas coisas que você precisaria já saber e por algum motivo você não sabe. Por algum motivo você não está fazendo o que você tinha que fazer. Então, Leandro, mas isso funciona para o mercadinho de bairro? Funciona. E para açougue também, para hortifruti também, para padaria também, para supermercado. Isso funciona? Funciona. Eu vou explicar para vocês aqui como a gente vai fazer para poder sobreviver a todo esse processo que vai acontecer. Vão ser tributados em 10% de dividendo, menos depois de já estar pagando imposto de renda pela pessoa jurídica. Então, vocês vão ter que começar a se organizar, a começar a organizar o seu sistema, a maneira como você está operando hoje, para você conseguir ter grandes resultados nesse processo. Tá bom? Então, fica comigo até o final, não me abandona e vão para cima, porque aqui foguete não dá ré, foguete é só para frente, tá? Existem muitas mudanças que estão para acontecer. O pessoal fez alguns terrorismos com a gente, que ia, sei lá, que ia ter problema, que o negócio não ia dar para funcionar, que a gente ia ter alguns transtornos que iam estar acontecendo aqui. Então, mas não vai ser desse jeito, não. Isso só o ano que vem eles começam a olhar o que a gente está fazendo. Mas a implementação real vai acontecer em janeiro de 27. Então, você ainda tem 1 ano e 24 dias para poder se organizar nesse processo. E por que você precisa se organizar? Existem algumas coisas que vão acontecer ano que vem, em 2027, e você precisa já em 2026 se organizar. Deixa eu te explicar o que acontece, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre tributário, como é que você vai fazer para evitar isso, como é que você vai fazer para tentar pagar menos imposto dentro desse processo todo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai... O primeiro ponto aqui que a gente vai olhar... O primeiro ponto é uma coisa que a gente chama de split pay, né? Split pay, que é o pagamento que o governo vai começar a fazer. O split pay não vai funcionar assim, ó, só para você entender. Hoje, você opera, por exemplo, eu trabalhei em novembro, e aí, aqui, ó, em 1º de dezembro, eu faço a apuração do imposto e você paga o imposto aqui no dia 20 de dezembro, tá? Isso PIS, CONFINS, ICMS. Então, eu ganho 50, se eu somar aqui, desde o primeiro dia, eu tenho quase 50 dias para pagar o imposto. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com o dinheiro do imposto no giro da mercadoria. Qual vai ser o problema em 2027? O problema em 2027 você vai vender aqui no dia 1º e ele já vai recolher o imposto. Você vai vender no dia 2 e ele já vai recolher o imposto. Você vai vender no dia 3 e ele já vai recolher o imposto. Você vai vender no dia 4 e ele já vai recolher o imposto. E aí, quando chegar no final do mês aqui, no dia 30, você faz uma apuração aqui e aí você vê se tem diferença para pagar a diferença ou ficar de crédito para o mês seguinte. Isso aqui, e esse pagamento ele vai pegar em tudo que for meio digital. O que é meio digital hoje? Meio digital é Pix, cartões de crédito, débito, alimentação. Eles vão pegar aqui pelos cartões e pelo Pix, que hoje representa entre 50% a 80% da nossa operação. Então, qual é o problema disso? Quando eu chegar em 2027, em janeiro de 27, eu precisarei de caixa. Por quê? Porque o imposto que eu estou pagando, eu hoje pago com 50 dias. Agora, eu vou pagar o imposto na cabeça, na venda. Os impostos de consumo. Por que eu estou falando isso para você? Para você começar a entender um pouco sobre como essa dinâmica aqui vai começar a rolar. E para isso, você precisa ter um controle financeiro melhor. Você precisa ter caixa. Leandro, quanto eu preciso de caixa aqui para ficar tranquilo? Você precisa aqui, ó, de 10
a 20% da sua venda, você vai precisar de caixa para sobreviver aqui a esse split de pagamento aqui do governo, que vai passar a ser em janeiro de 27. Então, se tudo mais ficar constante e realmente isso acontecer, você precisa criar caixa para ficar vivo em 27. Então, Leandro, quanto eu preciso ficar desesperado, eu tenho que correr para o banco? Não! Você tem 1 ano e 24 dias. Então, você tem 1 ano e 24 dias ainda para se organizar, para criar esse caixa parado. Para quê? Para que você possa, quando fizer a virada, botar o dinheiro lá e ajustar esse ganho. Faz sentido para você, sim ou não? Não preciso nem dizer para vocês que trabalham no Simples Nacional e não declaram todas as suas operações de Pix, cartões, alimentação, cartão Vale e Vale Refeição, já estou te avisando que você terá problemas porque a Receita vai saber em tempo real o que você está faturando. E aí vocês que estão no Simples Nacional, que o teto ali é 300 e poucos mil, vocês entendam, 300 não, 400 mil, né? Vocês vão acabar sendo excluídos do Simples, porque tem gente que já passou desse faturamento, mas hoje nem está declarando isso. O governo, muitos de vocês já estão tomando multa, porque o governo está atrás de dinheiro, está querendo dinheiro de tudo quanto é jeito, então eles já te multaram de alguma maneira. Então você precisa se organizar para esse processo todo. Beleza?